Pessoal, eu tenho que contar uma coisa para vocês aqui que acabou de acontecer, né? Minha mulher acabou de vir do pneumologista, foi levar a minha filha para fazer uma consulta de rotina, e ela está desconfiada ali de uma crise de asma, bronquite, né? Pediu para tirar o raio-x, tirou o raio-x e levou no consultório. Aguardou o tempo da fila e o pneumologista só olhou o raio-x. Não recebeu a paciente e não fez a ausculta no pulmão. E falou que estava tudo bem e foi embora. E aí? Pulmão, asma, bronquite, faz parte da ausculta clínica, né? Tirou o raio-x 8 horas da manhã, agora, depois de 12 horas, ficou aguardando na fila e não viu a paciente, não fez a ausculta. E aí? O que vai falar? E o tema de hoje é cura através da distância. A cura frequencial, a tecnologia, a energia. O que tem nesse planeta, nesse universo que a gente ainda nem sabe. Quiser essa tecnologia e essa energia, vamos dizer assim, avançar tecnologicamente para não depender mais disso. Porque o que depender do ser humano, a gente tem ser humano bom, não tem ser humano. Como é que se explica um negócio desse? Há um mês ela estava na UTI. Dá para entender? Então, coincidiu, né, da nossa live de hoje, nós abordarmos a cura à distância. Aí você vai me perguntar, eu consigo curar asma à distância? Eu consigo curar um câncer à distância? Eu consigo curar uma dor de barriga à distância? Que tecnologia que é essa? Funciona? Não funciona? É para criança, é para velho, é para adulto, é para homem, é para mulher, é qualquer patologia? Porque realmente, se uma tecnologia dessa conseguir nos dar tranquilidade, né, nos dar resultados efetivos, é uma excelente concorrência aí para os nossos amigos médicos, né? Tudo bem que eu estou um pouquinho nervoso aí, em virtude desse fato aqui, mas eu queria agradecer aqui a Nayara e o Anderson, mais uma vez. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho deles, eu fiz uma live há cerca de 60 dias sobre caixa orgônica, que também trabalha com energia. Eles são terapeutas, né? São especialistas, trabalham com essa filosofia de tratamento, filosofia de cura, não sei se seria esse o termo correto, né? E hoje, eu inclusive conversando com a Nayara, enquanto a minha filha estava internada, ela se colocou à disposição para ajudar, né? Talvez essa seja a palavra mais correta, ajudar aí a minha filha enquanto ela estava internada, né? E logicamente que quando você tem uma pessoa na família internada na UTI, toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda, mesmo que seja um ombro ali para você descansar, né? Então tudo é muito bem-vindo isso aí. Nayara e Anderson, muito obrigado. Então acho que com essa introdução eu levantei bem a bola, né? E acho que também dá uma perspectiva da nossa audiência daquela pergunta mais básica, né? Que tecnologia que é essa? De onde veio essa tecnologia? Existe comprovação científica? Dá para uma pessoa leiga acreditar? Porque eu tenho certeza que vocês recebem aquela pergunta mais básica, né? Como vocês estão aí em Minas Gerais, eles vão perguntar de que maneira esse trem funciona, né? Esse trem funciona? Então esse aparelho funciona? Essa tecnologia funciona? Boa noite, sejam bem-vindos aí. Boa noite. Eu sou Nayana Bregolato e agradeço essa oportunidade, agradeço a confiança no nosso trabalho. E eu sou o Anderson Betete, eu já te conheço. Obrigado aí pelo convite de novo. Mas eu acho que a história dessa live, eu vou dar uma introdução aqui para te orientar, acho que tem que ser dividida em duas partes. Essa que você começou, que é minha, e depois a parte prática, que é da Dayana. Porque eu descobri a caixa orgânica, não acostumado a falar caixa orgânica, por conta de uma vontade minha de aperfeiçoar a caixa orgânica. E daí, num curso nosso, que a gente estava com o Léo Ribeiro, a gente conheceu o Quantic, que é esse aparelho aqui. Né? Só que ele era muito caro, na época a gente achou que não era para nós e nem dei bola para ele. Depois eu fui aperfeiçoando meus testes da caixa orgânica para ver se eu conseguia melhorar a eficácia dela, né, o resultado para dar para as pessoas. Achei várias soluções, mas nenhuma prática assim, que eu pudesse implementar de modo industrial. Vamos falar assim, ser fácil de fazer para comercializar. E até eu chegar um vídeo que me chamou muita atenção, que é de um outro terapeuta de São Paulo, chamado Raul Preves, que ele criou cristais radiônicos. Ele programou cristais pequenininhos com radiônica, e ele disse que ele estava tendo um avanço no resultado dos tratamentos que ele fazia, de 10 sessões passou para 3, 4 sessões o mesmo resultado, com a auriculoterapia. Colocava essas bolinhas de cristais, né, na orelha, no lugar das sementes de mostarda ou outros usos, né, que fazem outros materiais que usam para a auriculoterapia, e estava tendo excelentes resultados. Daí eu comecei a pesquisar a radiônica, por causa da terapia dos cristais radiônicos.
quando eu fui pesquisar o que existia de mais avançado em radiônica, né, porque eu queria saber o que havia de melhor, me deparei de novo com o Quantic Pro, né, que é o equipamento de radiônica mais avançado do mundo, desenvolvido na Alemanha, com colaboração de Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Né. Então, a diferença do equipamento da radiônica tradicional, da radiônica desse mecanismo, desse equipamento que eles fizeram, é que esse aqui é ligado ao computador, que tem uma base de dados inicial para quem adquire de 110 mil terapias, tratamentos, frequências pré-programadas, para a maioria frequências naturais, né, de saúde, para a saúde, e ele também tem um dispositivo que é esse aqui que fica aqui dentro, ó, né, sai do computador, e liga, tem uma plaquinha aqui preta, que na verdade é uma resina que está encobrindo um circuito eletrônico. Dentro desse circuito eletrônico existe um diodo, e nem um LED é diodo emissor de luz, um LED. Esse aqui é um diodo emissor e receptor de frequências de ruído branco. Vamos falar assim. E o ruído branco foi descoberto em 1986, na França, por um doutor, né, em medicina, biologia e antropologia chamado René Bloch, e o diodo ele conseguia interagir, fazer a interface, a comunicação, não só receber, mas enviar informações para o inconsciente. Então, esse pesquisador, num laboratório de sono, ele conseguiu comandar um computador, um robozinho, fazer uma pessoa dormindo comandar um computador. Como é que ele fez isso? O robô. Ele colocou um cercado, tipo uma cama, no laboratório, onde que o robô ficava batendo. Aleatoriamente, um sistema randômico escolhia a rota do caminho do robô. Era uma latinha verde, tipo uma latinha assim, de leite em pó, alguma coisa que ficava batendo aleatoriamente nas bordas dessa cama. Ao lado, ele colocou uma pessoa dormindo. Desligava o robô, quando a pessoa chegava no estado profundo de sono, ele ligava o robô e o robô começava a andar aleatoriamente e fazendo barulhinho, um ruído chato, para incomodar o sono da pessoa. E a pessoa inconscientemente dormindo, como se fosse um mosquito incomodando, ela tipo comandava assim, sai daqui, vai para longe, alguma coisa assim, né? E o robô recebia esse comando, esse pensamento, esse sentimento, essa emoção, sei lá, o incômodo da pessoa, e ele ia bater só no canto oposto da cabeça da pessoa, na diagonal, do outro lado lá do cercado dele, como se fossem duas camas, o cara dormindo e o outro o robô batendo. E ele falou, pô, o robô não está mais fazendo um movimento aleatório, está fazendo um movimento só naquele cantinho, alguma coisa está fazendo o robô ficar naquele canto e não ficar mais batendo em todos os lados. A Universidade de Princeton fez um teste com um projeto de consciência global, e eles colocaram esse diodo de ruído branco em vários locais do mundo, mais de 50 locais, para ver se existia uma consciência global, né, que comandava ou organizava a vida, né, vamos falar assim. E eles começaram a fazer aferições. E os dois momentos mais marcantes desse estudo foi que no dia 17 de agosto de 99, quando houve a morte da princesa Diana lá do túnel, na França, houve uma comoção e a mídia toda no mundo inteiro só divulgando aquilo, e esses registros desses diodos espalhados pelo mundo inteiro aferiram um pico de medição, né, como se fosse um terremoto, vamos dizer assim, um batimento cardíaco, acelerou. Então, a consciência global, naquele momento, todas as pessoas do mundo afetadas por aquela notícia, começou a medir que existia uma interferência fora do padrão da consciência do mundo, das pessoas, né, no planeta. E a segunda medição desse estudo foi em 2001, no dia 10 de setembro. 10 de setembro, eles começaram a medir e a ver que existia uma diferença, uma alteração do padrão que vinha acontecendo normalmente de leitura, com o seu batimento cardíaco tudo normal, daqui a pouco acelerado. Eles falaram, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, não sei o que está acontecendo. No dia seguinte, 11 de setembro, caiu as Torres Gêmeas, os atentados das Torres Gêmeas. Então, eles viram, até no dia de antecedência, que havia alguma coisa no mundo que estava estranha, e no dia seguinte, com o atentado, aí sim disparou a leitura deles. Então, a percepção. A CIA, a Agência de Inteligência Americana, ela fez um estudo em 1988, querendo saber se o diodo era capaz, de ruído branco era capaz de ter esse tipo de resultado de leitura. E eles chegaram à conclusão que sim. Né? Isso está tudo no nosso site, essa sequência, essa história. Se vocês quiserem ver, vocês podem lá ver até baixar um documento da CIA. E eles concluem que o diodo de ruído branco tem essa capacidade de comunicar com o inconsciente ou até o mental da pessoa. A pessoa fazer digamos assim, um comando e a máquina responder. O que aconteceu? Esse alemão, que era naturopata e radiestesista, é o inventor do aparelho quântico, ele queria muito fazer com que a radiônica não fosse mais aquele equipamento tradicional que para fazer qualquer terapia tem que fazer um monte de consulta, um monte de perguntas, um monte de respostas, um monte de tempo e tudo analógico, vamos falar assim, botõezinhos regulares, a sensibilidade do tato ali, do dedo passando na plaquinha do equipamento de radiônica,
ele queria informatizar isso aí. E quando ele descobriu o estudo do NPO e da Universidade de Princeton, ele falou, caramba, tá aí a resposta. Se o inconsciente é capaz de comandar uma máquina, um robô, ou ferir o resultado de uma análise de medições, né, do campo consciencial do mundo, pode ser que é provável que a gente consiga fazer o contrário. Fazer a máquina enviar pelo diodo de ruído branco para o inconsciente da pessoa a informação. Não só o diodo faz o caminho de enviar informação, mas também de receber informação. E daí ele pegou essa tecnologia, aperfeiçoou esse diodo e criou um software e tentou programar o inconsciente das pessoas como se fosse, vamos falar assim, uma hipnose, né? Que a pessoa chega lá e tem a capacidade de hipnotizar a outra e entrar no inconsciente, ou uma terapia de regressões de vidas passadas, chegar e descobrir o que a pessoa teve, não sei o quê, né? Então ele falou, como é que eu consigo uma máquina fazer entrar no inconsciente da pessoa? E daí, sim, ele conseguiu. E daí o diodo de ruído branco tem essa ponte da máquina e ele começou a fazer programações no computador, no sistema de radioônica e das terapias naturais que ele conhecia, entrar na vida das pessoas e mudar o inconsciente das pessoas e até chegar a ponto de... Ela não faz diagnóstico, essa máquina, mas praticamente, em muitos casos, a gente acaba detectando até como se fosse as causas, as origens dos problemas das pessoas, que às vezes é espiritual, é emocional, é psicológico, é sentimental, sei lá, e não é necessariamente físico. O câncer não então isso daí já começou há mais de 20 anos, então, esses estudos. Existe, de 1986 é que começou o Renaud Piot. Em 1988 ele começou a estudar esse assunto. Então já faz bastante tempo. E há quanto tempo você trouxe isso para o seu trabalho, que você está trabalhando com essa tecnologia? Você acredita que esse equipamento ele custa aproximadamente 17 mil euros. Né? Aqui no Brasil, 14.500, alguma coisa assim, mais ou menos 85 mil reais. E eu comprei única e exclusivamente para melhorar a energia da caixa orgânica. Eu queria deixar a caixa orgânica mais energética, mais curativa, mais eficaz. E depois que eu adquiri esse equipamento, fiz os testes e descobri, através também das tentativas e erros, que criamos uns cristais programados pela radiônica do quântico para emitir frequências de saúde, vitalidade, regeneração celular, imunidade e tal. E a gente programou esses cristais e colocou esses cristais na caixa orgânica. E fizemos testes com frutas, com plantas, e as plantas que estavam na caixa orgânica com mais a radiônica, né, do quântico, tiveram melhor desempenho, melhor resultado, melhor conservação do que as que estavam na caixa orgânica sem. E daí a gente adotou a caixa orgânica radiônica. E daí eu deixei para a Nayana, né? Ela pega o equipamento, agora faz o que você quiser com ele, porque o que eu queria com ele eu já resolvi. Então toda caixa orgânica que você fabrica, você direciona uma frequência desse aparelho para o interior da caixa orgânica, é isso? É, isso. A gente até aperfeiçoou isso, que até tem aqui a Nayana, é um pingente, né? Um cristalzinho programado, coloquei até um inox na frente, um desenho, mas é um cristal de quartzo rosa bom do quântico, programado pela radiônica, que a gente incrusta isso aqui na caixa orgânica. Né? Tem 3 cristais, basicamente, na caixa orgânica. Então a gente chamou de caixa orgânica radiônica. Aí esse aparelho emite uma frequência para esse cristal, é isso? Isso. Ou você tinha colocado aí o cristal na frente da câmera, quando você energiza ele fica para sempre energizado? Não. O cristal, na verdade, o quântico, ele fica emitindo 24 horas por dia a informação para o cristal. Para o objeto alvo, no caso, é o cristal. Podia ser para uma pessoa, para uma planta, para um animal, para uma situação, né, um relacionamento, uma empresa. Então ele fica emitindo essas frequências. No caso, ele está emitindo o cristal. A gente deixa o quântico programado para emitir para esse cristal a vida inteira. Enquanto a gente estiver vivo, ele estará emitindo para esse cristal. Agora, quem contrata o tratamento, ele contrata por um período de tempo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? E daí, venceu o contrato, eles desligam e param de emitir. Então, a gente acabou aperfeiçoando isso e criando um tratamento genérico. Não é específico para um assunto de uma pessoa. É um genérico, para a saúde em geral. E daí a gente criou esse cristal. Daí as pessoas começaram a pedir, mas você não vende só o cristal em vez da caixa? Daí a gente fez os pingentes do quântico, que é um tratamento genérico, não é específico para a tua situação, para a tua pessoa, mas é para assuntos gerais. E a gente criou 17, eu acho, temas diferentes, mas praticamente as pessoas só têm pedido 2. Um para prosperidade e o outro para a saúde multidimensional, que trabalha todos os teus corpos energéticos, vamos dizer assim, não só o corpo físico, mental, espiritual, por aí vai. Então são os 2 pingentes que mais a gente comercializa. Mas o que é o pingente? É o tratamento do quântico que recebemos para o pingente, para o cristal, e a pessoa, usando esse cristal junto ao seu corpo, de certa forma, por, vamos dizer assim, osmose, por proximidade, também está recebendo parte desse tratamento, ou um pouco desse tratamento. Agora, quem quer um tratamento específico, e é para isso que o quântico foi feito, não para colocar em caixa orgânica, para criar pingente, isso é invenção minha. Isso é o brasileiro, é o mineirinho. Quem quer um tratamento específico, fala para a Nayana. A Nayana, o terapeuta, daí faz uma consulta, uma anamnese, faz todo o procedimento, e depois faz um tratamento específico para a sua situação. Né? Porque essa tecnologia, assim, ela realmente é bem avançada, né? Então, através da foto da pessoa,
do nome completo e da data de nascimento, a gente faz uma ficha da pessoa no software, né, que é por onde a gente programa os tratamentos, e através da foto, data de nascimento e nome, a tecnologia vai escanear o inconsciente da pessoa. E ao passo que escaneia esse inconsciente, dali a gente programa essa emissão de frequências baseado também nos objetivos da pessoa, né? Por exemplo, hoje eu atendi 2 pessoas que queriam fazer para venda de imóveis, que eu tenho bastante sucesso aqui nessa área de venda de imóveis. E aí, no caso, não é a foto da pessoa, aí é a foto do quê? Da casa, do apartamento, né, do sítio. Mas tem pessoas que pedem para proteção espiritual. Por exemplo, hoje a 3ª pessoa que eu atendi foi uma emissão para proteção espiritual. A maioria das pessoas pede emissões para prosperidade. Muita gente pede emissões para a parte de saúde mesmo, né? Saúde física, saúde emocional. Então, esse é o aparelho Quantic, né? O Betete colocou ali para a gente a imagem. O diodo de ruído branco fica no meio, né? Em volta nós temos 3 bolas de cristais de quartzo rosa, né, que serve mais como estrutura, né, e também como uma certa proteção. Energética, uma certa proteção energética. Eu que já trabalhava com cristais, então eu tenho os meios de estar ativando o espírito do cristal mesmo, né, para que ele realmente faça essa proteção, tanto aqui do aparelho do Quantic, como no pingente, né, que o Anderson quis fazer esses pingentes. Então, através dos conhecimentos que a gente tem como preparar esse cristal do pingente para que esse cristal seja realmente um espírito da natureza aliado da pessoa que está ali utilizando, né? Então, aí no caso do pingente, a gente vai estar trabalhando com a tecnologia do Quantic e com a inteligência do cristal, né? Que é um ser vivo, o ser vivo da natureza responsável por armazenamento de informações é o cristal. Então, por isso que o nosso pingente a gente trabalha com cristal, porque é a força da natureza que está aí para isso, né? Para nos auxiliar com um arquivo de informações e transmissão dessas informações, sendo que o cristal tem uma inteligência também de selecionar as frequências que a pessoa está precisando naquele momento, né? Porque nesses pingentes, vamos supor, a gente coloca várias informações. Por exemplo, aqui nessa foto que o Betete colocou, ali está a foto do Quantic emitindo a frequência para mim, ó. Ali você pode ver que está a fotinho da Nayana, né? Do lado direito em cima, você está vendo que tem um reloginho, esse reloginho ali, porque fica emitindo por 20 segundos as frequências. E embaixo já vai ter a lista de todas as frequências que ele vai estar emitindo para mim. No caso, não cabe na imagem todas as frequências, mas é assim, no mínimo 30 tipos de frequências, né? Que ele emite. Ali está aparecendo a primeira, a segunda e a terceira. Então, tanto no caso da emissão para a pessoa, você vê que ali está sendo emitido para a Nayana, através da foto da Nayana, né? Então, e embaixo tem o healing sheet, que é a frase. É onde consta nessa frase os objetivos que a pessoa quer para a emissão para ela, né? Quando a pessoa fala, não, eu quero a emissão, mas eu não sei exatamente o objetivo, aí eu coloco um pouco de tudo, um pouco de proteção, um pouco de frequências de saúde, prosperidade, né? Harmonia familiar, e questões assim para a pessoa estar assim, ficando cada vez melhor em tudo, né? Vamos dizer assim. E aí seria aí a minha ficha, ó, tem o meu nome, a minha foto, né? E depois aí eu coloquei uma lista do banco de dados que tem no Quantic. Eu vou abrir aqui no meu e vou ler para vocês, porque assim, quando a gente compra o equipamento, né, como quem inventou o equipamento já era um terapeuta, era uma pessoa realmente que trabalhava com terapias, então, ele já inseriu muitas coisas no banco de dados. A gente já compra com mais de 110 mil terapias, assim. Por exemplo, ele pega os morais de Bach e coloca todos os morais de Bach. Pega o I Ching, o livro chinês, né, O I Ching fui eu que inseri, não veio. Mas eu inseri. O I Ching, a gente colocou. Eu inseri 64. Ele pega homeopatias, coloca todas as homeopatias lá. Ele pega a cromoterapia e coloca toda a cromoterapia lá. Então, ele vai colocando todas essas técnicas de terapias naturais dentro do software. E quando a gente descobre uma que a gente gosta, acha interessante e não tem o sistema, o banco de dados é aberto para a gente inserir. E muita gente colocou o I Ching. A Mariana também tem feito cursos agora recentemente de xamanismo e tem colocado muitas ervas e curas e rezos xamânicos, né, dentro do Quantic. E daí, esse rezo, vamos dizer assim, essa erva, pode ser recomendado para um tratamento para, por exemplo, você Betete que está pedindo para alguma coisa sua. Pode cair um rezo xamânico que a gente colocou lá. E daí é como se fosse, eu brinco assim, a Helena não gosta muito, mas acho que fica bem didático, é como se fosse uma benzedeira eletrônica, sabe aquelas velhinhas benzedeiras antigamente que você ia lá tirar uma verruga, ou pedir uma proteção de olho gordo, não sei o quê. Os caras inventaram uma coisa eletrônica que faz isso. E ele escolhe os melhores rezos que existem em todas as culturas que tem. Tem coisa chinesa, tem coisa americana, tem coisa mexicana, tem coisa brasileira. Tem informações aqui dentro da Áustria, da Austrália, do Japão. Tem de tudo. Tem coisa de budismo aqui.
Daí eles pegam uma informação hindu lá, uma reza, e mandam para você, porque ele acha que esse reza é o melhor para você nesse momento. Então é um benzedor. É a benzedeira do século XXI. É que eu gosto muito de benzedeiras, né? Inclusive eu frequento bastante. Então eu fico assim um pouco com receio de usar esse termo, né? Em respeito, né, a essa tradição ancestral, né? Das benzedeiras e das rezadeiras. Mas realmente é um bom exemplo. É um bom exemplo, porque assim... E aí seleciona o que a pessoa está pedindo. Como eu sou professora de yoga, então eu tenho essa área hindu, eu coloquei mantras, mandalas, muita coisa da área hindu. Tenho formação também na área de medicina chinesa, né? Especificamente com Qigong, que são exercícios que a pessoa faz, que é tipo uma autoacupuntura, vamos dizer assim. Então, eu inseri também muita coisa do taoísmo. No Quanta, que já veio com todos os pontos de acupuntura, todos os meridianos. É mais fácil abrir ali, porque é tanta coisa, gente. Homeopatia, tem 3 bancos de dados só de homeopatia. Tem uns 4 ali só de florais. Plantas medicinais já veio, mas como é algo que eu gosto muito e eu tenho as minhas plantas lá no meu sítio, então eu inseri tudo porque... São plantas orgânicas que eu mesmo plantei, não é uma figura tirada da internet, né? Como é que funciona a colocação dessas informações dentro do software? Através de foto da planta, o nome e a descrição. Se for uma reza, você pode colocar o texto, né, o Pai Nosso e tal, você pode colocar no Quantic Pro, que é a última versão, que já teve 7 versões, ele permite também colocar sons e vídeos. A gente colocou frequência do cobre, frequência do ouro, que são frequências mesmo de cura, né? Então você pode emitir, por exemplo, o som da frequência do cobre para você. Isso. E daí você está recebendo aquilo. Então o inconsciente está recebendo. Você nem está sabendo o que está acontecendo, que hora do dia que está enviando, mas ele emite, por exemplo, de 3 em 3 horas, 20 segundos para você, aquela frequência. Bom, a curiosidade é o seguinte, inclusive eu, tá, pessoal, eu mandei a foto para a Nayana, os meus dados, né, para entrar aí nesse guarda-chuva energético, se é que eu posso falar dessa maneira, né, nessa parabólica energética aí no caso. E acho que faz 2 dias, então faz pouco tempo ainda, né? A dúvida é como que vai chegar essa frequência para o Fernando Betete, como que vai chegar para o João da Silva, como é que vai chegar para a Dona Maria da Silva. E somente a foto... A foto, nome completo e data de nascimento. Esse é o endereço do destinatário. Simples assim. Simples assim. Só que tem uns detalhes, Betete, que... até na física quântica, aí, nos estudos da física quântica, eles falam em fótons gêmeos, né, que tudo que acontece com um acontece com o outro, não importa a distância. Né? E existem estudos também da consciência, né, até aqueles estudos foram feitos no Japão, os macacos que lavavam as batatas lá na praia, as batatas que caíam na areia, e depois um número representativo daquela espécie, usando aquele procedimento de lavar a batata para tirar a areia, para depois colocar na boca e não sentir os grãos de areia, todos da mesma espécie, nas ilhas em volta, começaram a ter a mesma prática sem ninguém mostrar, ninguém ensinar, só porque um número representativo daqueles indivíduos daquela espécie chegou e transformou aquilo num, digamos, um novo padrão de consciência da espécie. Né? Então, esse é um exemplo mais ou menos prático, né, de que acontece de um lado, acontece no outro. Né? Mexeu no conhecimento, na informação que está também dentro do DNA daquela espécie, atingiu o outro que está lá do outro lado, em outra ilha, em outro lugar do planeta. Então, acho que agora o que é legal, o que fez eu comprar o Quantic é os casos. Como é que eles provam? Tem prova científica disso? Mas é prova factual, né, de fatos. Né? Então, o que fez eu comprar? Por isso tem muitos relatos, achei todos interessantes, os mais interessantes, mas, cara, tem um aqui que eu tenho que contar. Que é o seguinte, na África do Sul, uma região lá que estava de agricultura, de plantação de batatas, teve uma geada na florada da batata. Então, os agricultores da região falaram, nos danamos, né, vamos perder toda a safra. Não tem mais como recuperar. Um dos agricultores da região, que também foi atingido pela geada, tinha o Quantic, e ele resolveu programar a recuperação genética, celular, sei lá o quê, da produção de batata da cultura dele, da fazenda dele. E ele colocou as fotos das plantações, né? E começou a fazer programações com a intenção de eu amo a minha atividade, o meu trabalho, eu amo as batatas, eu amo a agricultura, eu amo não sei o quê, e quero uma regeneração, uma recuperação dessa safra. O que aconteceu? Na época da colheita, meses depois, a média padrão de toda a região foi colher 10% da safra prevista. Esse agricultor colheu 60% do que estava previsto. Ele colheu 6 vezes mais, 600% mais que os vizinhos. E o detalhe que mais chama a atenção, que me chocou, não foi esse. E muitas das batatas que ele colheu nasceram com formato de coração. As batatas em formato de coração, assim, meio. A gente tem no nosso site, é só acessar o link que o Petete deixou. Cara, tem aqui no Saiba Mais aqui. Você me faz lembrar, eu acho que... Tecnologia de uma batata, não foi efeito placebo, sabe? Foi alguma coisa. Isso aí, derrubou. Eu falei, tem que comprar esse aparelho. E pronto, e resolvi comprar e arriscar e fiz os testes e tem funcionado desde então. Então, você chegou a mudar a genética de uma batata, o que vai fazer com uma pessoa?
Bom, se você quiser saber sobre essa história, tem aqui no Saiba Mais, aqui eu coloquei o site dele, então é só você clicar aqui embaixo do canal do YouTube, no Saiba Mais, para você ver essa experiência aí. E para você que está um pouco assim, pô, não estou entendendo esse negócio direito, vamos pegar alguns exemplos aqui para ser um pouquinho mais didático, né? O celular. Né? A onda vem, toca para você. Se eu ligar para minha mãe vai atender. Se eu ligar para o meu filho vai atender. Você não está vendo a onda. E você está vendo a imagem hoje, né? Você consegue ver a imagem e consegue ouvir o áudio, ok? Então isso é o quê? Energia que está fluindo. Outra coisa interessante é a questão do som. Às vezes eu vou aqui no meu terapeuta também, ele trabalha com musicoterapia e também com aquelas tigelas, né, tibetanas, né? E são frequências sonoras, lógico, eu tenho ouvido, eu estou ouvindo, mas você tem o quê? Essa frequência naquele ambiente ali, que te faz um bem. A luz, né? Você tem a cromoterapia, você tem luz branca, luz amarela, luz verde, né? E ela também reflete isso num benefício, numa ação no seu organismo. E o mais interessante, além dele ter dado esse exemplo da batata, é a experiência de Masaru Emoto, né? Que ele trabalhou com o copo da água, né? Congelou aí outra vez? Acho que congelou, enquanto eles vão voltar aqui. Masaru Emoto, ele fez uma experiência com a água, né? E ele pegou a água e colocou palavras, ele escreveu um papelzinho no copo de água, amor, ele colocou gratidão, agradecimento. E Masaru Emoto pegou outros copos de água e colocou raiva, colocou guerra, né, nessa experiência, né? E depois ele pegou aquela água e foi no microscópio. E ele observou que aquela água lá, onde estava o copo com mensagens positivas de amor, era uma molécula perfeita de água, um cristal de molécula perfeita. E aquela água lá que estava com mensagens negativas de guerra, de ódio, e até mesmo ouvindo músicas ruins, o cristal da água era horripilante. Então, esses breves exemplos aqui mostram que nós estamos circundados de energia. E a tecnologia e o avançar do conhecimento do saber humano coloca tudo isso numa máquina e, logicamente, o Fernando Betete é um só que existe, né? Por isso que quando eu mando a minha foto, as imagens estão ali, né? O elétron está tudo ali, coloco o meu nome, como todo mundo me conhece, o meu cérebro funciona, quando alguém falar Fernando Betete, eu vou olhar para, opa, quem que está me chamando, né? E isso foi o quê? Memorizado através do computador também, que você vê lá um chipzinho, na hora que você abre ele tem vídeo, tem áudio, tem tudo, né? Então essa tecnologia está à disposição. Então agora, Nayana e Anderson, né, as pessoas estão perguntando de forma prática, né? Nem todo mundo tem 100 mil reais para comprar um aparelho desse para trabalhar com isso aí. Então eles querem saber se dá para fazer um tratamento, se dá para contratar um tratamento, por quanto tempo eu tenho que contratar um tratamento, quais são as dúvidas mais básicas que as pessoas procuram vocês para poder, logicamente, ter esse benefício da saúde e, consequentemente, da prosperidade, que é o que todo mundo quer, né? Estar saudável e ir crescendo dia a dia nessa vida aqui que a gente tem. E eu já completo essa pergunta, porque hoje está todo mundo estressado, está todo mundo na correria, então se tiver algum ambiente onde você entra, né, e você recebe essa energia positiva, depende, né? Tem gente que gosta de ir numa igreja, entra na igreja, vê toda aquela energia positiva, tem outros que vão para a natureza, colocam o pé na natureza. Como é que é, então? Tratamento, tempo de duração, qualquer tratamento, se você faz esse atendimento para uma pessoa por um mês, por 2 meses, vamos fazer a prática aí agora. Sim, na prática, sim, eu sou terapeuta e eu atendo com essa tecnologia junto com a naturopatia, né? Porque eu acho assim, o Quantic seria o universo conspirando ao meu favor, né? E a naturopatia seria eu mesmo conspirando ao meu favor, fazendo coisas que vão me ajudar a atingir os meus objetivos ou deixando de fazer coisas que estão me atrapalhando de atingir os meus objetivos. Então, o meu tratamento ele não é só o Quantic, é junto com a naturopatia, né? E no caso, a gente faz pacote por tempo mesmo, né? Porque quando a gente vai fazer a programação do Quantic no computador, você tem que programar aquela emissão por um intervalo de tempo. Então, a gente tem pacotes de 3 meses, né? Ou 9 meses para pessoas, né? Para pessoas, então, é de 3 ou 9 meses. E aí, no empresarial, que pode ser para empresas, né? Então, eu não falei, mas para a empresa também a gente tem muitos clientes, né? Para emitir essas frequências de proteção e prosperidade para uma empresa, né? Ou então para uma residência, a pessoa mora na sua residência e quer uma proteção para sua residência. Ou então ela tem um imóvel e quer vender. Ou então tem um processo jurídico que quer desenrolar esse processo, né? Então, esses casos que não são pessoal, aí a gente chama de empresarial, mas não é só para empresa, né? É para vender imóveis, é para processos jurídicos, aí é de 1 ano, é recomendado que seja de 1 ano. E o pessoal, ele pode ser feito também para animais. Então, eu tenho muitos clientes pets também, para plantas também, né, para agricultura, como houve esse caso da plantação de batatas, então também é possível a pessoa que tem suas plantações, aí tira a foto da plantação e aí é feita uma emissão para a plantação, né? Então, é assim que a gente trabalha, com o Quantic e com
E com a naturopatia, que seria a natureza, a pessoa usando os recursos da natureza também, além de receber a emissão dos recursos da natureza, que vai quanticamente através do equipamento, né? E a gente tem, assim, vários casos interessantes de emocional, de saúde física, de prosperidade, de proteção, assim, a gente tem, nossa, né? Vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta, mas acho que o pessoal vai gostar de ver os depoimentos, escutar as histórias mesmo que a gente teve. E quando é empresa, você tira a foto da empresa? Como que funciona na questão da empresa? Aí é legal mandar a foto da logo, né? O logotipo da empresa e também fotos da... Data de abertura. Porque sempre tem que ter uma data de nascimento. Mesmo que seja empresa, mesmo que seja um sítio, uma casa, tem que ter uma data de nascimento. Aí, e nas fotos, a gente pode inserir até 16 fotos para o mesmo objeto-alvo. O objeto-alvo seria o cliente. Então, se o cliente for uma empresa, um imóvel, é legal mandar assim, foto da fachada, logotipo, foto de todos os ambientes. Do estoque, do escritório, do telefone. De tudo, né? Recebe muito contato do telefone. Exatamente. Aí a gente impõe 16 fotos para poder tudo estar tanto sendo escaneado na hora de selecionar as emissões, como para tudo isso que está aparecendo nessas fotos também receber as emissões. E relacionamento aí, às vezes aquela família, aquele casal que está com problema, aí cada um manda uma foto, ou tem que ser, de repente o marido quer corrigir alguma coisa, a mulher não quer saber de nada, como é que fica essa questão de casal aí? Eu também já fiz vários aqui para relacionamentos e já tive resultados bem interessantes, né? Mas tem que ser pessoal, é particular. Por exemplo, se a gente quiser trabalhar o nosso relacionamento, o Anderson tem que ter a emissão dele com a foto dele e eu a minha emissão com a minha foto, né? Se só um dos dois quiser. Se só um dos dois quiser, é só aquele que quiser. Porque a gente não pode emitir nada sem autorização da pessoa. Porque eu vou entrar no inconsciente dessa pessoa, eu vou entrar no campo energético, no campo espiritual dessa pessoa, então é somente com a autorização dela, né? A gente não tem como, mesmo que seja para o bem, que seja para ajudar a pessoa, mas a gente não pode passar por cima da vontade da própria pessoa. Mas relacionamento tem muito, tanto é que eu criei um banco de dados específico para relacionamentos. Chama-se Harmonia Conjugal. E ali eu coloquei um monte de coisas, códigos Grabovoi para relacionamentos, plantas, mantra, você imaginar de N culturas e tradições, né? Ali tem para essa parte de relacionamentos também. Pessoal, o Della Rovere H aqui, Dr. Luc Montagnier, que faleceu agora recentemente, né, o descobridor lá do vírus da AIDS, antes da sua morte estava pesquisando a forma de gravar informações de DNA na água e assim transferir ao ser humano infocêuticos, né, informações aí relacionadas à saúde. Então você veja que são informações que estão anos à nossa frente, né? Então aquele comprimidinho lá que tem aquela droga, aquele princípio ativo, sim, hoje é normal, né? Mas daqui a pouquinho, né, a gente já fez matéria aqui sobre MedBeds, né? Aquelas camas de recuperação, lembrar do filme Jornada nas Estrelas. Uhum. Então a medicina vai evoluindo, né? Então trabalhando aí com raio-x, ressonância magnética, né, que são os exames de imagem, e você vê que você tem todas essas informações aí, né? O Betex tem uma história interessante para te contar sobre um caso, né, que não é meu, do inventor do Peter. Ele fala assim que uma médica foi visitá-lo e queria saber sobre informações do como funcionava o quântico. Ele explicou, e daí ela disse, não acredito nisso. Daí ele fez um quântico para ela lá na hora e saiu um relatório perna quebrada. Entre várias informações que saíram, chegou perna quebrada. Daí ela falou assim, não tem nada a ver, nunca quebrei minha perna a minha vida inteira. Eu não acredito, não funciona nada disso, foi embora. 2 dias depois ela ligou, quanto que é o quanto que eu queria comprar? Daí por quê? O que aconteceu? Eu quebrei minha perna. Entendeu? Ou seja, ele não analisa, vamos dizer assim, só o teu físico e só o teu presente, o passado, o futuro, até talvez, provavelmente, vidas futuras ou vidas passadas. Às vezes você tem uma ansiedade ou uma falta de ar, alguma coisa assim, você não sabe o que é a causa, às vezes numa vida passada, tua, ou digamos assim, teu bisavô, teu tio morreu afogado e você fica com aquela informação dentro de você, e você tem uma ansiedade, uma falta de ar, uma asma, você não sabe o que é, e você tem que tratar aquela informação passada para se livrar dela e você se curar. E não adianta remédio que não vai resolver nada. Você vai continuar ansioso por dente, pode vir a se afogar, morrer afogado a qualquer instante. E aquilo nem aconteceu na tua vida, e aconteceu na vida de outra pessoa que é ligada a você. Você arrasta aquela informação. E às vezes pode acontecer até no futuro. E você fica, a informação está lá e você está querendo, ansioso, você não sabe o que vai acontecer, angustiado e sofrendo com aquilo. Não sei se vai dar para ver aqui, ó, na imagem. Porque, assim, a gente é composto de vários corpos, certo? Então, assim, a gente tem o corpo físico, mas o Quantic, às vezes, muitas vezes, na verdade, ele não está emitindo uma frequência para o meu corpo físico. Pode emitir também para o meu corpo físico, mas o legal do relatório é que vai mostrar assim, ó, essa homeopatia está na dinamização
C3. A C3 está no meu corpo físico. Então, pelo relatório, eu vou conseguir ver que aquele probleminha ali, que aquela homeopatia está sendo enviada, está no físico. Mas vamos supor que daí ele me manda um mantra na frequência do LM12. Está lá no espiritual. Então, aquela informação está me tratando no meu espiritual. Entende? Só que a coisa vai ficando mais densa. Vamos supor, se aquele problema meu está lá no corpo espiritual, se eu não fizer nada para resolver aquilo, vai descer para o meu corpo mental. Se eu não fizer nada para resolver, ele já desce para o emocional. Eu não fiz nada para resolver, desceu para o duplo etérico, que é a minha última chance antes de chegar no corpo físico. E se eu não fiz nada, quando ainda estava no duplo etérico, aí vem para o físico. Aí se mostra um problema físico. Né? Mas o legal do Quantic é isso, que ele vai te emitir, vamos supor, nossa, vai te emitir uma acupuntura. Ele pode te emitir essa acupuntura para o corpo físico, para o duplo etérico, para o emocional, para o mental ou para o espiritual. Vai depender do que você está precisando. Então, é muito legal, assim, porque no pacote de transmissão para a pessoa, vai, no mínimo, umas 30 frequências que eu coloco. Mas, geralmente, eu coloco mais. E tem ali emissões para tratar todos os corpos da pessoa. Né? E quem faz essa seleção ou não é a inteligência do equipamento. Né? Então, assim, claro, a gente, como terapeuta, a gente dá uma direcionada de acordo com os objetivos que a pessoa colocou ali, né? A gente dá uma direcionada nas frequências que tem mais a ver com esse objetivo. Mas, no final das contas, quem escolhe em detalhes o que vai emitir e para qual dos corpos sutis vai emitir é a tecnologia, né? Então, assim, gente, é muita informação. E a gente, assim, como terapeuta, né, a gente, no relatório da pessoa, a gente lendo ali, dali a gente tira pistas, né? Então, assim, quando a gente comprou o equipamento que a gente recebeu o treinamento, a pessoa que deu o treinamento falou, olha, você não pode dizer que o Quantic faz um diagnóstico. Né? Não é de diagnóstico, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Né? Se o Quantic está emitindo uma frequência para proteger a pessoa, para curar a pessoa de perna quebrada, é porque a pessoa está precisando de uma frequência para recuperação de perna quebrada, como foi a situação ali da médica que comprou lá na Alemanha do Peter, né, que foi o inventor do Quantic. Então, por aí a gente tira muitas dicas, né? Nem sempre vai vir muitas pistas, mas geralmente vem muita pista para decifrar questões que a pessoa vem a vida inteira lutando contra aquilo e de repente vem uma pista, né? E dá uma orientação. Meus amigos, que aula hoje, hein? Que aula. Deixa eu compartilhar aqui a tela, ó. Aqui embaixo no Saiba Mais, tá? Você clica ali embaixo do YouTube, tem ali os links dos canais, né? Então, ó, tem aqui um dos links, né? Consultoria em Naturopatia, tem os testemunhos, né? Tem aí quem que é a nossa amiga, mais informações, os bancos de dados, tudo como que funciona, mais informações do que o Quantic é capaz de fazer. Tá tudo aqui explicadinho, etapas do tratamento. E aqui também, nesse link aqui abaixo também, tem aí a página deles também, ó, eles fabricam a caixa orgânica, né? Tem o Quantic Pro, tem o pingente, de repente você quer adquirir o pingente, ó. Aqui tem a caixa orgânica também, tem uma live que eu fiz com eles explicando o que é a caixa orgânica, tá? Ali você vai entender a função dessa caixa orgânica, é só você acessar as lives aí. Então tem muita informação através aqui do link Saiba Mais. As pessoas estão perguntando aí, né? Quanto que é, como é que funciona, o que eu faço, o que eu não faço. Eu sugiro você entrar em contato com eles. Tem um link aqui embaixo, aí sim, eles são os profissionais, são os especialistas, são os terapeutas que vão poder te auxiliar melhor. E é aquilo que eu falei, né, meu amigo? Toda ajuda é bem-vinda. Então, toda ajuda é bem-vinda. Você viu aqui, você está chegando agora, você volta aqui a live do começo, você viu as provas, você viu o trabalho científico, você viu a comprovação desse trabalho todo, né, dessa origem, dessa tecnologia, que realmente funciona. Então, também ilustrei aqui com outras informações que a medicina quântica, a física quântica, a energia quântica está aí já há muito tempo, e cada dia que passa a gente percebe aí que as pessoas estão procurando essas alternativas também para evitar a alopatia, né? Então, acho que cada ciência ela acaba ajudando um pouquinho, mas se você é a favor aí da energia, então é um caminho muito interessante. Fala, Anderson, para a gente acabar aqui. A gente tem um princípio aqui nosso, que a gente não quer ficar com o dinheiro de quem não se sentiu satisfeito com as coisas que a gente faz. Então, a gente sempre deu garantia total, tanto no pingente, quanto na caixa, quanto nos tratamentos quânticos. A pessoa contratou, fez o tratamento, comprou a caixa, não gostou, usou a caixa, não gostou, comprou o pingente, não gostou, achou que não deu resultado, cara, a gente devolve todo o dinheiro, não fica com nada. A gente acha que energeticamente também, nem é bom a gente ficar com o dinheiro de uma pessoa que está com um sentimento ruim em relação às coisas que a gente fez para ela. Né? Então, a gente sempre deu garantia no quanto que também tem isso. E outra, essa prática também ajuda a pessoa a se sentir tão segura e confiante que ela também relaxa e aproveita e acaba recebendo e tendo um resultado melhor do tratamento. Porque se a pessoa está travada, insegura, será que foi enganado, será que não vai funcionar, será que não é para mim, será que não sei o quê, também energeticamente ela está fechada e atrapalha o tratamento.
Então, essa política que a gente criou ajuda até a dar mais resultado. Porque a pessoa que comprou qualquer uma das 3 coisas, pingente, caixa ou tratamento, ela acaba se soltando, sentindo confiança e recebendo e tendo muito mais resultado. Tanto é que o índice de devolução das nossas coisas, dos nossos trabalhos, é baixíssimo, menos de 1%. Mas acontece. E até essa semana uma pessoa me ligou falando, não estou sentindo efeito com a caixa orgânica. Seria a 8ª devolução da caixa orgânica. Mas não, eu quero ficar mais, quero tentar. Eu estou te avisando. A gente vai tentando ajudar. Mas a pessoa queria ter certeza se ela ia receber mesmo o dinheiro investido. Eu falei, não, fique tranquila, fica na paz, fica usando aí, se não der certo, a gente devolve o dinheiro. Inclusive, tem gente brigando pela sua caixa se você devolver, porque estamos com fila de espera. Mas essa garantia é legal porque deixa as pessoas com o coração aberto, né? Porque quando a pessoa está com o coração fechado, não entra, né? Demora bem mais. Demora bem mais. Tanto é que um dos bancos de dados que eu inseri no Quantic foi a abertura do chakra do coração, para a pessoa abrir o coração para a vida, para a alegria, para a felicidade, para a prosperidade, para a saúde, né? Porque às vezes está tudo ali, na frente da pessoa, só que o coração está fechado. Aí precisa abrir para poder entrar. Meus amigos, o tempo avoa, né? Eu queria agradecer mais uma vez a Anayana e o Anderson, né? Pela excelente live, né? Abrindo cada vez mais as nossas mentes aí para novas formas de tratamento e ajudar aí a curar os nossos traumas, as nossas dores e também, inclusive, algumas patologias, né? Então, se você quer saber mais informações, é só você clicar aqui. E, em relação a esse último comentário aí do nosso casal amigo, eu assino embaixo, porque são pessoas extremamente sérias, né? E qualquer problema relativo a essa questão financeira, eu tenho certeza absoluta, assim que você ligar e falar, não gostei, não funcionou, não se preocupe que, na mesma hora, o contrato está desfeito, o que é dele, o que é seu, e está resolvido o problema. E talvez é por essa maneira de trabalho e de viver que eles não param de crescer, né? E é a melhor coisa que tem mesmo. Até contando um exemplo aqui dessa situação, eu fui comprar um carrinho para colocar botijão de gás, para levar para cá, levar para lá, né? E quando eu comprei, fui lá na loja, veio numa embalagem, todo aquele plástico bolha, aquela coisa grande, e a hora que eu cheguei em casa, abri, tinham 2 carrinhos, né? Porque é sobreposto, que nem quando você coloca as cadeiras de bar, né? Uma em cima da outra ali, estava tudo embalado, então eu comprei, coloquei no porta-mala e cheguei aqui em casa e vi que tinha 2. Passou 2, 3 dias, porque ficou aqui, eu falei, depois eu levo lá, aí passaram 2, 3 dias, eu fui lá levar, né? A mulher quase chorou, né, lá da loja, porque foi, nossa, isso não acontece mais, né? As pessoas pegam, ficam, eu falei, não, o que é meu, o que é seu é seu. Você me deu aqui naquela embalagem fechada, e realmente parecia que era um só, a hora que eu fui abrir, tava. Eu só não trouxe no mesmo dia que estava fora do meu roteiro aqui, e calhou não, mas tá bom demais. Então é gratificante, né, você fazer uma coisa dessa. Eu me sinto em paz, né? A pessoa também ali emanou a sua energia positiva. Isso também acontece aqui com a Nayane e com o Anderson aqui, nessa relação do ganha-ganha, né? Então, se você está com alguns problemas, se você está se sentindo deprimido, se você está se sentindo ansioso, se você não está legal, né? Tem dia que eu não estou legal, né? E se isso está passando mais do que um dia, quem sabe aí está uma alternativa para você buscar esse apoio na natureza, né? Porque, na verdade, essa tecnologia está pegando todo o conhecimento da natureza, que nem eu dei o exemplo aqui do celular, da onda de rádio, do rádio da TV, da luz, né? Do som, e na tecnologia essa frequência vai chegar até você aí. Muito obrigado mais uma vez. Pode se despedir aí, casal 20. Obrigado, Bebeto. Tchau, gente. Obrigada. Tudo de bom para todos vocês.